boa tarde. Boa tarde. Bandidos invadem a pista de um aeroporto no interior de São Paulo. E roubam uma carga de 5 milhões de dólares em dinheiro. Brutalidade no futebol. Os clássicos em Minas e São Paulo registram cenas de violência fora dos estádios. Um torcedor do Corinthians morreu depois de ser espancado. A Polícia Federal prende o ex-presidente da BRF mais 9 por supostas fraudes num desdobramento da Operação Carne Fraca. O partido de extrema-direita e um partido populista saem vitoriosos nas eleições na Itália. O adeus à atriz Tônia Carreiro. E o Brasil que você quer no futuro? Vamos conhecer o que os brasileiros esperam para as eleições deste ano. O Jornal Hoje está começando. Bandidos armados invadiram e roubaram milhões de dólares em dinheiro no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A repórter Cristina Maia conta como os bandidos agiram. Hoje de manhã, a movimentação parecia normal no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos. Caminhões entravam e saíam do segundo maior aeroporto em movimentação de cargas do país. A ação dos bandidos durou apenas 6 minutos. Eram 9h40 da noite e o avião da Lufthansa, que saiu de Guarulhos carregado de mercadorias, tinha acabado de pousar para pegar mais carga e partir para Frankfurt, na Alemanha. Segundo a polícia, eram pelo menos 5 homens armados com fuzis que entraram no aeroporto sem chamar a atenção, porque usavam uma caminhonete com adesivos e pintada com os mesmos símbolos usados pelas equipes de segurança do aeroporto. Os criminosos foram direto para a pista, renderam funcionários e vigilantes que estavam no local e roubaram o carregamento de dólares de dentro da aeronave. Fugiram sem disparar um único tiro. Estimativas iniciais da polícia indicam que os assaltantes levaram pelo menos 5 milhões de dólares. A carga era da empresa de transporte de valores Brinks, que em nota disse que está colaborando com a investigação, mas não confirmou o montante roubado. Por se tratar de uma área internacional, a investigação está sendo feita pela Polícia Federal. E, por enquanto, ninguém foi preso. Os traficantes da favela Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, recolocaram as barricadas que o Exército tinha retirado numa operação no sábado. Essas imagens feitas hoje do Globocop mostram as ruas da comunidade novamente com bloqueios. Moradores contaram que 2 horas depois de os militares saírem, os traficantes voltaram a colocar tonéis com concreto e madeira para dificultar a entrada de veículos na favela. No sábado, 1.400 militares usaram mini-tratores para retirar 16 barricadas. Em nota divulgada hoje, o Comando Militar do Leste disse que está analisando as informações, que elas vão ser usadas no planejamento de medidas apropriadas que serão tomadas pelo Gabinete de Intervenção Federal. Começou hoje a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é encorajar mulheres vítimas de violência a denunciar os agressores antes que seja tarde demais. A reportagem é do Fábio Castro, de Goiânia. Uma família destruída, que ainda custa acreditar na morte de Gisele Evangelista. O suspeito é José Carlos de Oliveira Júnior. Ele foi preso e contou que asfixiou a namorada depois de uma discussão no apartamento dele. Não justifica tirar uma vida alegando com forma que foi através de devido ciúme. Qualquer que seja a atitude da minha filha em relação a isso, ninguém merece tirar uma vida dessa forma. A família conta que Gisele já tinha sofrido outras agressões, mas preferiu se calar. Por isso, os parentes dão um recado. Não aceitem um empurrão, não aceitem um aperto, um controle de vestimenta. Não aceitem, porque é assim que começa. É assim que começa. Ninguém mata de repente. Em 2016, último dado disponível, mais de 1 milhão de processos relativos à violência doméstica estavam em tramitação na justiça em todo o Brasil. Goiás, onde Gisele morava e trabalhava como funcionária pública, é um dos estados com maior número de agressões. Mais de 57 mil casos. Essa mulher apanhou durante anos, mas decidiu dar nova chance ao marido. Foi novamente espancada, mas desta vez denunciou e saiu de casa. Ele patrulhou isso novo e os meninos. Aí cortou meu cabelo tudo. Aí eu chamei a polícia
e fiz a denúncia. Para agilizar o julgamento desse tipo de processo, começou hoje um mutirão nos tribunais de justiça de todos os estados. A campanha deste ano tem uma preocupação especial com as redes sociais, usadas como armas que agravam a violência. Aplicativos de mensagens, por exemplo, são usados para difamar a vítima ou fazer ameaças. Um levantamento do Tribunal de Justiça de Goiás mostrou que redes sociais foram citadas em mais de 4.000 sentenças e despachos nos últimos 4 anos. Com xingamentos, ameaças, inclusive. Existem relatos, situações, ocorrências registradas de homens até que mandaram fotos de armas, no sentido realmente de ameaçar a parceira e a ex-parceira. Essa conduta dentro das redes sociais também pode ser utilizada para configurar toda essa violência vivenciada pela mulher. Então não aceite, denuncie. A sua denúncia pode ser anônima, tá? O Brasil é tão grande em dimensão, população. De que lugar dessa imensidão toda você é? E o que você quer para o futuro do seu país? A partir de hoje, nós vamos conhecer os seus desejos. Eles estão nas mensagens que nós pedimos para vocês gravarem nos mais de 5.570 municípios brasileiros, que serão exibidas essas mensagens a partir de agora e fazem parte do projeto O Brasil que Eu Quero. Até as eleições, o Hora 1, o Bom Dia Brasil, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Fantástico, o Como Será e, claro, a gente aqui do Jornal Hoje, todos nós vamos mostrar as gravações que vocês fizeram. Então, agora vamos ouvir as vontades de 6 cidadãos que representam tão bem esse nosso Brasilzão. A gente começa pelo Daniel. Eu sou Daniel dos Santos, de Embu das Artes. E o Brasil que eu espero para o futuro é um país com mais coragem, amor e respeito. Coragem para a gente continuar combatendo a corrupção, amor para a gente lembrar do que realmente importa e respeito para que ninguém mais seja discriminado pela cor, opção sexual ou religião. Geiso Pamplona de Colinas, no Tocantins. O Brasil que quero para o futuro é o Brasil em que todas as crianças podem ter acesso à educação, indistintamente, para que possam subir num morro como esse e dizer: eu tenho um sonho. Diego Canovas, de Pouso Alegre, Minas Gerais. E o Brasil que eu quero para o futuro é um país onde as pessoas assumam a responsabilidade dos seus atos, que parem de terceirizar sua culpa e que assumam de vez a autoria de seus livros e suas histórias. Se todos mudarem, o país muda também. Meu nome é Lisley, falo aqui de Praia Grande, Fundão, no Espírito Santo. Eu quero um Brasil com mais respeito e tolerância, um Brasil mais justo e desenvolvido, para que não seja preciso sonhar com outros países e sim amar o nosso. Meu nome é José de Ribamar, falo de Matinha do Maranhão. Você está vendo a situação dessa estrada, né? Aí você já deve estar se perguntando: o que eu quero para o meu Brasil? Claro que eu quero um Brasil com melhorias, que nossos impostos sejam transformados em melhoria nas estradas, porque está de péssima qualidade. Eu sou o Éder Francisco Arruda. A gente tá falando aonde, cara? A gente está falando de Rio dos Touros, um vilarejo a 5 km de Urupema, Santa Catarina. E o que a gente quer para o futuro do nosso país? Um país mais saudável, com menos guerra e mais amor. Éder, o seu filho Liam é lindo e que legal, né, que você está dando a ele uma educação assim cidadã. Eu adorei ouvir também o José, a Lisley, o Diego, o Jason e o Daniel. Quer ver outros depoimentos? Gostei desses também. Né? E olha só, se você quiser ver outros, dá um pulinho lá no Globoplay, no nosso site ou então no g1.com.br/Brasil que eu quero. Se animou? Você viu que a gente vai mostrar aqui, né? Então grava e manda seu vídeo pra gente. Nesses tempos em que a economia anda patinando, aí o brasileiro botou a criatividade para funcionar. E acabou produzindo mudanças inovadoras no mercado. Vamos ver na reportagem da Renata Ribeiro, de São Paulo. A economia também constrói roteiros. E esse aqui trata de um negócio caseiro que alimentou a ideia de um novo negócio para o pequeno empreendedor que não precisa usar essa cozinha com tanta frequência. E abriu mercado para surgir mais outro, maior, na área de tecnologia. Apostando cada vez mais nos chefes e na comida artesanal. Mas vamos por partes. Você cozinha? Cozinho. Entrega? Entrego, faço a compra. Atende, faz a compra. Cuido do filho e da casa. Que horas você dorme? Os últimos dias sem dormido pouco. Muito pouco. E pensar que ela passou um ano procurando emprego e a saída estava na cozinha.
No ano passado, o Brasil ganhou um batalhão de 1 milhão de empreendedores. Os marmiteiros estão em alta. A ideia é crescer a ponto de não caber mais na sua cozinha. Exatamente. Seria ótimo, né? O negócio de cozinhar para fora cresceu, tanto que não coube mais dentro de casa e foi gerando outros novos negócios. Essa cozinha industrial compartilhada está servindo marmiteiras, padeiros, chefes de cozinha, profissionais da área de alimentação que alugam as estações de trabalho por hora. Eu faço muitos espaguetes de legumes, cenoura, abobrinha, pupunha, ponho nas travessas. E aí coloco umas 6 travessas direto no forno combinado. Em 5 minutos eu tenho 20 porções. Então, assim, é muito mais rápido. O almoço tem que chegar no cliente, né? Teve empreendedor que viu aí uma oportunidade. Está cuidando só dessa parte, da entrega. O aplicativo é um cardápio, sim, mas não de comida, de cozinheiros. Os sócios perceberam que tinha muita gente nessa e eles podiam ganhar dinheiro organizando essa cozinha. E potencializando um mercado enorme que vem crescendo cada vez mais, que é o de entrega de comida artesanal, comida feita em casa por cozinheiros autônomos. Mas espera aí que não acabou. O dono daquela cozinha já fez daquele novo negócio um negócio ainda mais inovador. Uma incubadora para outras ideias saírem do forno. Para dar apoio a esses negócios que estão surgindo. Então, sua aposta é que a criatividade desses empreendedores da área de alimentação não tem fim, né? Exatamente, e trazer muito produto novo para o mercado. Que inovar. Então, amanhã a gente vai conhecer os negócios inovadores na indústria têxtil. Um terremoto provocou rachaduras em casas e ruas e assustou os moradores de Maceió neste fim de semana. A reportagem é da Thaís Cavalcante. O medo levou os moradores para o meio da rua. No momento que teve o tremor, a mesa mexeu, o sofá também. Aí foi um pânico geral no prédio, que todo mundo começou a descer pelas escadas. Foi um empurra-porra, mas deu tudo certo. Foi pânico. Todo mundo correu. O terremoto causou rachaduras nas casas e uma cratera se abriu na parte alta de Maceió. O tremor foi no sábado à tarde. Ontem, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília confirmou que ele atingiu 2,5 na escala Richter, que vai até 9 pontos. Eu estava deitado na cama e, de repente, a cama vibrou mesmo. Vibrou mesmo. Eu não estava dormindo, não. Estava vendo o telefone e deu aquela vibração muito forte. Aí, quando eu olhei, todo mundo sentiu aqui. O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília identificou o terremoto a apenas 15 quilômetros do centro de Maceió. E apesar da magnitude de 2,5, uma outra escala que mede a intensidade registrou entre 4 e 5 pontos. O pesquisador George França, da UNB, nos explicou que o índice foi maior nessa outra escala porque o centro do terremoto foi na cidade, provocando mais danos visíveis e aumentando a percepção da população. De 2016 até hoje, 21 terremotos foram registrados em Alagoas. O maior deles, segundo o observatório da UNB, foi de 3,4, no município de Atalaia, em março de 2016. A Defesa Civil de Maceió afirma que está em alerta. Está todo mundo trabalhando para dizer o tamanho disso aí e o que pode causar e quais são as providências que eles indicam. Hora da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Oi, Thiago. Tudo bem? Para você, tudo Boa jóia? tarde para vocês, para você em casa também. Foi bem de fim de semana chuvoso? Pois é, fui. Nossa... Aproveitei, né, naquele esquema. Aqui, né, sudeste choveu bastante. Vai continuar assim, não? Então, Sandra, vai sim, viu? É bom o pessoal prestar atenção. Olha só, o tempo continua bem instável, principalmente na região serrana do Rio e em boa parte também aí do sudeste. Por isso tem previsão de mais chuva para agora à tarde. As nuvens carregadas, elas estão rondando a região. Veja que elas cortam Minas Gerais, isso desde cedo, e desembocam no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Por isso deve acumular bastante chuva hoje. Você vai ver aqui, ó, isso em quase todo o Brasil, né? Mas veja como está roxo aqui por Minas, até em São Paulo também, parte do Nordeste e do Norte do Brasil. Em Guaçuí, no Espírito Santo, em Curvelo, em Minas Gerais e em Petrópolis, no Rio, tudo aí, ó, empatadas com 25 milímetros de chuva acumulada. Para hoje é bastante coisa. Aliás, em Petrópolis choveu muito no sábado. Aí se liga nessas imagens aí. Esse ônibus que estava estacionado na rua foi parar dentro do rio. Ninguém estava ali dentro, ainda bem. Aconteceu o mesmo com alguns carros. E um homem de 30 anos acabou morrendo depois que foi levado pela enxurrada, porque ele estava tentando impedir que a água arrastasse o carro dele. Impressionante.
E em muitos desses lugares continuam aqueles riscos, né, de alagamento, de deslizamento de terra também. Veja só, Minas Gerais, como eu já falei, Rio de Janeiro em vermelho. Atenção para você que mora principalmente aí na região metropolitana e parte do leste de São Paulo. Aí como a terra já está molhada, né, da chuva dos últimos dias e acaba chovendo ainda mais em cima, o que acontece? Amolece tudo e desliza mesmo. E aí vários deslizamentos acabaram bloqueando também, você vai ver as imagens aí, os 2 sentidos da RJ-163. Essa estrada liga a rodovia Presidente Dutra a Visconde de Mauá, no Rio, um mega transtorno para os motoristas. E, Tiago, apesar dessa chuva toda, o calor está presente no Brasil, né? Muito quente aqui em São Paulo de novo, né? Semana começando aí muito quente. Padrão verão total. Pode ver que o nosso mapa ainda está bem verde claro. Esse verde claro é aquela chuva, né? Do sul ao norte do Brasil que chega mais à tarde. Você vai ver que de norte a sul as temperaturas estão bem altas também hoje. Olha só, 36 em Cuiabá, 33 em Palmas, 32 aqui em São Paulo, 34 no Rio. Agora, olha outras cidades. Em Pimenteiras, no Piauí, em Cáceres, em Mato Grosso, 36 agora à tarde, Valparaíso, em São Paulo, 35, Itapiranga, em Santa Catarina, 34, Talismã, no Tocantins, 33. Não é coincidência, todas com chuva, calor e umidade provocam chuva. E amanhã acima dos 30 de novo, assim? Também, tudo acima dos 30, viu, Sandra? Muito calor pelo Brasil, calor e umidade, como eu falei, mais temporais vêm por aí. Espírito Santo, atenção, Bahia, cruza o Brasil até o norte, onde está em laranja, atenção para os temporais amanhã. Ok, amanhã a gente fala mais. Com Obrigada. certeza, até mais. Valeu, Joia, obrigado. Na Itália, um partido populista e um de extrema-direita foram os grandes vitoriosos na eleição de ontem. Mas nenhum deles conseguiu votos suficientes para formar um governo. Veja na reportagem da correspondente em Roma, Ilse Scamparini. O dia seguinte das eleições italianas começou com a autocrítica dos institutos de pesquisa, que erraram ou subestimaram o movimento antissistema 5 estrelas, grande vitorioso dessas eleições, mas que não pode governar sozinho porque não conquistou 40% dos votos, mas entre 32% e 33%. O líder, Luigi Di Maio, hoje se disse aberto a se confrontar com as forças políticas, ainda que um dos princípios do seu partido é o de não se misturar com a política tradicional. A derrota de Silvio Berlusconi dentro da sua coalizão também não foi prevista. O seu partido, Força Itália, perdeu feio para o do seu aliado, a Liga de Matteo Salvini, contra imigrantes e contra a Europa. E a esquerda italiana desmoronou. E um dos responsáveis foi justamente a questão da imigração. Enquanto os governos europeus fechavam os seus portos para os imigrantes, o governo de centro-esquerda de Matteo Renzi e depois de Paolo Gentiloni acolheu 600 mil no território italiano. Agora, na Itália, abriu-se novamente um bipartidarismo, desta vez entre populistas e a direita radical. Paolo Gentiloni continua a governar a Itália até que as negociações políticas levem a novas alianças, um processo que pode durar algumas semanas. Cabe ao presidente da República, Sérgio Mattarella, formar um governo representativo das novas forças políticas que podem mudar a Itália. Preocupada, a União Europeia se disse confiante no bom senso do presidente italiano. Aqui no Brasil, no Rio, vai ser cremado hoje à tarde o corpo da atriz Tônia Carreiro. A artista, uma das grandes divas do teatro, cinema, televisão brasileira, tinha 95 anos e morreu no sábado. O repórter Paulo Mário Martins está no Memorial do Carmo, que fica na zona portuária do Rio, e traz informações ao vivo para a gente. Oi, Paulo Mário. Oi, Doni. O corpo da atriz Tônia Carreiro vai ser cremado daqui a pouco, às 3 da tarde, aqui no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio. Parentes da atriz já estão chegando aqui para essa, que vai ser uma cerimônia restrita à família. Ela morreu no sábado, aos 95 anos, teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Ela tinha sido internada para tratar uma úlcera. Durante todo o dia de ontem, parentes e amigos foram até o velório e homenagearam a artista. A despedida não poderia ser num lugar mais simbólico para a atriz, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela era muito independente e eu acho que isso é um exemplo incrível e maravilhoso. Então eu acho que ela deixou muito ensinamento, muita coisa boa, é uma luz guia na frente de todos nós
Sempre, com certeza. Acho que é uma das pessoas mais livres com quem eu já tive contato, sendo familiar ou não. E essa mensagem fica com uma força incrível, né? A Tônia não estava à frente só do tempo dela como atriz, como mulher mesmo, né? Moderna, à frente, com a companhia dela de teatro. Mas não foi fácil realizar o sonho de ser artista. Eu conseguia ficar na ponta do pé sem sapatilha. E a mãe disse, não, imagina, eu conheço. Vai acabar num palco, não pode. Tônia Carreiro insistiu e deu certo. Deu muito certo. Quase 20 filmes, 15 novelas. Fica aqui com Mimi, por favor. No teatro, mais de 50 peças. A estreia foi em 1949, em Um Deus Dormiu Lá em Casa, ao lado de Paulo Autran, remontada anos mais tarde, em comemoração aos 25 anos de carreira. Se soubesses o quanto eu te amo. Ouvir isso de um Deus. Paulo Autran, aliás, foi o principal parceiro de cena. E não só isso. Eu confesso que tive um caso com o Paulo Autran. Casamento mesmo foram 3. O primeiro aos 17 anos, com o artista plástico Carlos Thierry, com quem teve o único filho, Cécio Thierry. A atriz também foi casada com um diretor de teatro italiano, Adolfo Celli, e com o empresário César Tedin. Ela teve uma importância enorme, ela fez grandes peças numa companhia que foi dela, né? Que era a Tônia, o Celli e o Paulo, um repertório deslumbrante. Uma mulher linda, mas que encarava a beleza com simplicidade. E o público adorava ver tanto charme e talento. Na novela Pigmalião 70, a viúva interpretada por ela fez tanto sucesso que o penteado da personagem marcou época. Uma mulher forte. Na ditadura foi para a rua protestar e lutou até que conseguiu que a censura liberasse a peça Navalha na Carne, um clássico da dramaturgia brasileira em que ela interpretava uma prostituta. Ministérios eram aqui. Íamos lá toda manhã. Chatear mesmo, encher, pedir a liberação da peça. No cinema, a despedida foi no papel de uma idosa com problemas de memória. 95 anos de idade, 70 de carreira, uma vida intensa e bem vivida. Você faria tudo outra vez, é claro. Tudo de novo. Que passagem espetacular pela vida, né? Sensacional, muitos aplausos. Você vai ver a seguir a brutalidade de grupos violentos que se dizem torcedores de futebol. São Paulo e Belo Horizonte registram agressões covardes no fim de semana. Um torcedor morreu. A gente volta já. Um torcedor foi linchado antes do clássico entre Santos e Corinthians pelo Campeonato Paulista ontem aqui em São Paulo. A agressão foi na cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Veja na reportagem de Cris Oliveira. Carros depredados, moto incendiada, pedras, barras de ferro, pedaços de pau. Foi o que sobrou da confusão envolvendo torcedores do Corinthians e do Santos, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Um monte de homem com a camisa no rosto, com pau, com pedra, atacando, e o pessoal dos carros buzinando, falando que era para voltar, porque eles estavam até tacando pedra nos veículos. Foi muito horrível. Motoristas que passavam pelo local registraram esse carro pegando fogo. Nessa outra foto, dá para ver o ônibus que transportava os torcedores do Santos. Eles estavam a caminho de uma confraternização aí do grupo, quando foram fechados por vários veículos de torcedores do Corinthians, quando houve aí o conflito. A vítima foi Danilo da Silva Santos, torcedor do Corinthians que tinha 31 anos. Danilo até chegou a ser levado para o hospital, mas lá não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, as agressões contra ele foram nesse terreno, para onde ele correu durante a confusão. São mais ou menos 20 torcedores em cima do motorista. Ele correu, ele mais 3 correu e se abrigou na Secretaria de Trânsito de Itaquaquecetuba. Chegando lá, cercaram ele e bateram com o pedaço na cabeça dele e deram pedrada nele. A gente sabe que ele é corintiano, só que a gente não tem nenhum elemento que vincule qualquer tipo de uma rixa já pré-determinada em relação a confronto, ou ameaça, ou qualquer tipo de embate já pré-marcado ou pré-agendado em relação à torcida
torcida jovem do Santos, bem como a vítima. 22 torcedores do Santos passaram a noite na Delegacia Central de Itaquaquecetuba para prestar depoimento. 5 deles e um menor de idade vão responder pelo crime de homicídio. Os demais foram liberados e vão responder em liberdade por associação criminosa. A covardia de grupos que se dizem de torcedores também foi vista em Belo Horizonte nesse fim de semana. A confusão foi antes do clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. O cruzeirense Clóvis Henrique de Souza Neves foi derrubado por um grupo de atleticanos no bairro do Prado, distante do local do jogo, o Estádio Independência. As agressões não pararam, mesmo com ele caído e desacordado. A polícia chegou pouco depois. 17 pessoas foram detidas, mas liberadas em seguida. O torcedor Clóvis Neves já recebeu alta, segundo o Hospital João 23. Ele teve apenas trauma nas mãos. A polícia liberou todos os detidos em Belo Horizonte. Propostas ligadas à segurança pública terão prioridade na pauta de votações do Congresso nesta semana. A repórter Gioconda Brasil traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Gioconda, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. Entre os projetos que podem ser colocados em votação na Câmara e no Senado nos próximos dias, o que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, é prioridade. O texto dessa proposta que tem como objetivo integrar e universalizar as ações das polícias em todo o país, vai ser fechado amanhã durante um café da manhã na residência oficial do Senado. E a ideia é que essa proposta seja votada tanto na Câmara quanto no Senado até o fim de março, porque vai tramitar em regime de urgência. Amanhã o plenário do Senado, inclusive, vai virar uma comissão geral para discutir violência e segurança pública. E os senadores também devem analisar uma proposta que aumenta a pena para o crime cometido em situação de tocaia, perto de escolas e de casas. Já que na Câmara o foco é a violência contra a mulher. Os deputados devem votar um projeto que aumenta a pena para o crime de estupro coletivo e que, ao mesmo tempo, transforma em crime a divulgação de cenas de estupro. Doni. Obrigado, Gioconda. Sandra. O presidente Michel Temer está conversando com ministros e advogados sobre a melhor estratégia para responder à inclusão do nome dele no inquérito que apura indícios de pagamento de propina pela Odebrecht na Secretaria de Aviação Civil. A gente conversa agora com Andréa Sadi. Boa tarde, Andréa. O que você nos conta sobre isso? Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer avalia a melhor estratégia jurídica para enfrentar este inquérito, essa nova investigação. Este inquérito da Odebrecht não é novo, já investigava os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco e desde a semana passada, agora sim, também investiga o presidente Michel Temer. Esse pedido para investigar Temer neste inquérito foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao Supremo. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato na Corte, acolheu o pedido de Raquel Dodge. Agora o presidente Michel Temer avalia pedir que este inquérito contra ele seja suspenso no Supremo. Ele conversou sobre esse assunto com o advogado dele, o Antônio Cláudio Maris, na última sexta-feira em São Paulo. Temer também avalia enviar uma manifestação, uma carta a Raquel Dodge com seus argumentos jurídicos, com a sua defesa em relação a este inquérito. Para o presidente, ele não pode ser investigado por crimes que teriam sido cometidos antes deste atual mandato. Não é o que entende Raquel Dodge, que diz que sim, ele pode ser investigado, mas não processado. Sandra Doni. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada. Depois de semanas de combate, a ajuda humanitária chegou à região de Guta Oriental, na Síria. Mais de 700 pessoas morreram nos bombardeios do governo sírio contra tropas rebeldes. É o que você vê na reportagem da correspondente Cecília Malan. Esse é o primeiro comboio de ajuda humanitária a chegar em Guta Oriental desde o dia 14 de fevereiro. Não que muitos tenham entrado antes disso. Os 46 caminhões levam comida e remédios. Mas, segundo a agência de notícias Reuters, agentes do governo sírio retiraram quase 70% dos carregamentos, incluindo equipamentos médicos que poderiam salvar vidas. Acredita-se que isso seria uma estratégia para impedir os rebeldes feridos
de serem tratados. Guta Oriental, um subúrbio da capital Damasco, está sob controle dos opositores desde 2012, início dessa guerra civil que já fez mais de 300 mil vítimas. Allahu Akbar! Só nas últimas semanas, bombardeios diários do exército sírio mataram 700 pessoas. Ontem, o ditador Bashar al-Assad chamou de mentirosos os relatos que descrevem um drama humanitário na região e disse que a luta contra os terroristas vai continuar. Mesmo assim, ele apoiou a trégua diária de 5 horas proposta pelo governo russo. Mas um enviado especial das Nações Unidas, que acompanha a entrega de ajuda, disse que os bombardeios não param. O comboio de hoje foi organizado pelas Nações Unidas, pelo Crescente Vermelho Árabe Sírio e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Não vai acabar com o sofrimento, mas pode oferecer um alívio momentâneo para mais de 27 mil pessoas que vivem um inferno na Terra. E uma correção, agora há pouco falamos da morte do torcedor do Corinthians antes do jogo contra o Santos. As agressões foram em Itaquaquecetuba e não em Mogi das Cruzes, como dissemos. A seguir, a Polícia Federal põe de novo frigoríficos e produtores de carne na mira. E prende o ex-presidente da BRF e executivos da empresa. A gente volta já. Agentes da Polícia Federal prenderam hoje em São Paulo o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e mais 9 pessoas investigadas na Operação Trapaça, que apura denúncias de fraudes no setor de vigilância sanitária. A BRF é a maior exportadora de carne de frango do mundo. Ao vivo de Curitiba, a repórter Ana Zimmermann traz os detalhes. Oi, Ana, boa tarde. Olá, Doni, boa tarde. 270 policiais federais participaram da operação de hoje. A Justiça decretou a prisão temporária de 11 pessoas, mas um ex-gerente da BRF ainda não foi localizado. Portanto, 10 pessoas foram presas até agora e vão ser trazidas ainda hoje para a sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. Entre os presos estão o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, e o ex-diretor vice-presidente da empresa, Hélio Rubens Júnior. A BRF tem as marcas Sadia e Perdigão. De acordo com as investigações, os executivos acobertavam fraudes em exames de laboratório. A polícia apura possíveis irregularidades entre os anos de 2012 e 2015. Vamos ver a reportagem de Dulcinea Novaes. A investigação é um desdobramento da Operação Carne Fraca, que foi muito criticada pelo governo e entidades de classe por causa dos prejuízos que trouxe ao setor. E também porque várias denúncias sobre a qualidade da carne brasileira não foram confirmadas. Uma das principais testemunhas dessa nova fase é Cristiane Liberti, dona de uma granja em Carambeí, no Paraná. Ela disse à Polícia Federal que tinha contrato com a BR Foods para a criação de frangos e que, há 2 anos, recebeu da empresa um lote de 46 mil pintinhos de um dia, contaminados pela bactéria Salmonella pylorum. Segundo a Polícia Federal, Cristiane disse ainda que esse problema foi negligenciado pela BRF. O juiz que autorizou as prisões afirma que as ações culminaram com o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para consumo. A Polícia Federal também analisou e-mails enviados pela ex-empregada da BRF, Adriana Marques de Carvalho, que tem uma ação trabalhista contra a empresa. Ela trabalhava no frigorífico de Rio Verde, em Goiás. Segundo a Polícia Federal, uma supervisora dessa fábrica escreveu um e-mail solicitando que a Adriana alterasse laudos nas análises. A Polícia Federal diz que, ao saber da ação trabalhista, Pedro de Andrade Faria, diretor-presidente global da BRF, recomendou a Hélio dos Santos Júnior, diretor vice-presidente da BRF, que tomasse medidas drásticas para proteger a empresa da apuração desses fatos. A Polícia Federal não explicou que medidas seriam essas, nem se elas foram tomadas. De acordo com a polícia, os 2 ex-diretores da BRF presos hoje recebiam cópias dos e-mails que tratavam da tentativa de adulterar os laudos. Onde todos os e-mails eram trocados até chegar ao seu presidente, há, na verdade,
uma anuência de toda a gestão no sentido de conter a crise. Segundo o Ministério da Agricultura, que também participou da operação de hoje, a presença de salmonela é comum em carnes de aves, pois faz parte da flora intestinal desses animais. Mas a bactéria é destruída quando submetida a altas temperaturas, como fritura e cozimento. O risco à saúde pública, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado. Nós temos 2 patógenos, sim, que representam risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados. A operação de hoje também investiga suposta utilização pela BRF-SA de laboratórios, inclusive descredenciados pelo Ministério da Agricultura, para viabilizar a operação de plantas industriais, que deveriam estar paralisadas por contaminações. Nós procuramos a BRF, mas a empresa ainda não se manifestou. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro de Andrade Faria, nem com a defesa de Hélio Rubens Mendes dos Santos. O Ministério da Agricultura divulgou nota reiterando que uma equipe de auditoria especializada atua em conjunto com a Polícia Federal. Na Bolsa de São Paulo, as ações da BRF são as que registraram maior baixa hoje. Há pouco a queda estava em 16%. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.